Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje irei falar um pouco de introdução à matriz. Basicamente, irei mostrar uma motivação do porquê estudar matrizes, as notações que a gente usa para representar uma matriz, irei resolver alguns exercícios aonde é dada uma lei de formação para uma matriz e, por fim, irei mostrar alguns tipos de matrizes. Motivação. Um problema de organização. Então, um professor registrou as notas de 4 alunos em 3 avaliações. Como representar esses dados de forma compacta e facilitar sua leitura? Então, está aqui, ó. Eu vou colocar em cada linha os alunos e nas colunas as notas de cada prova desses alunos. Então, a Ana, na primeira avaliação, ela tirou 7, na segunda tirou 8 e na terceira avaliação ela tirou 9. E assim por diante. Então observe que eu consegui organizar os dados desses alunos, das 3 avaliações, de uma forma compacta e que facilita a leitura, certo? Aí vocês vão falar assim, mas isso é uma tabela, o que isso tem a ver com matriz? Então, ó, retirando os nomes e os títulos, permanecem os dados numéricos organizados em linhas e colunas. Então está aqui. Se vocês relembrarem anteriormente, aqui estavam os dados. Então se a gente tira os títulos, né, e a primeira coluna, como é que a gente pode organizar esses dados? Então, retirando os títulos e os nomes dos alunos, a gente iria organizar aquela tabela dessa forma aqui, certo? Cada linha representa o quê? Nessa nova tabela que a gente está vendo aqui. Cada linha vai representar cada aluno. E cada coluna vai representar o quê? Cada avaliação dos alunos. Então, anteriormente a gente tinha uma tabela e agora a gente já tem uma estrutura aqui que a gente vai trabalhar essa estrutura e vamos denotar essa estrutura aonde não tem títulos e nem nomes, aonde só aparecem os números, né? A gente vai denotar essa estrutura, vai dar um nome para essa estrutura de matriz. Chama-se matriz do tipo M por N, toda tabela de números dispostos em M linhas e N colunas. Tal tabela deve ser representada em parênteses ou colchetes. Então aqui nós temos nosso primeiro exemplo, né, de uma matriz. É uma matriz A. Quantas linhas a gente tem? Que tem aqui, ó, 1, 2, quantas linhas? 3. Por isso que a gente coloca aqui 3 e quantas colunas? 1, 2. Por isso que a gente coloca o 2 aqui, ó. Tá? Então esse é um exemplo de uma matriz A, 3 por 2. Tem 3 linhas e 2 colunas. Agora que eu tenho uma matriz B, 2 por 2. Por que 2 por 2? A gente fala 2 por 2. Porque tem 2 linhas e 2 colunas. Quando o número de linhas é igual ao número de colunas, a gente chama isso daqui de matriz quadrada. Quadrada, no caso, de ordem 2. Então, isso aqui pode ser chamado de matriz quadrada. Porque tem a mesma quantidade de linhas e colunas de ordem 2. Representação genérica de uma matriz. Podemos representar genericamente uma matriz A do tipo M por N da seguinte maneira. Então, uma matriz A pode ser representada deste jeito. Então, isso é uma matriz que a gente chama de uma matriz genérica, ou seja, uma matriz qualquer, certo? Como esta representação é muito extensa, vamos convencionar uma forma abreviada. Essa matriz pode ser representada simplesmente por A igual. Onde eu estou grifando aqui, ó. A igual. A parênteses A e J, M por N. Então, o que significa isso aqui? Esse IJ. Então, vou escrever aqui, ó. A pode ser representado desse jeito aqui, ó.
A, I, J, M é o número de linhas e N o número de colunas. E o I e o J, o que representa o I e o J? O I representa a linha, aonde está o elemento, e o J, a coluna. Então esse A e J está representando todos os elementos da matriz A. Então, por exemplo, aqui, esse elemento aqui, esse daqui representa o I, e está representando que está na primeira linha, e esse outro aqui, o J, que está na primeira coluna. Aqui, novamente, o I representa a primeira linha, agora aqui o J vale 2. O J está representando o quê? Segunda coluna. Aqui, mesma coisa. Primeira linha, o I vale 1, e o J vale 3, porque está representando a terceira coluna. E assim por diante. Que nem aqui. Aqui o I já está valendo 2. Observe que aqui o I vale 2, ó. Ó, vou até mudar de cor aqui, ó. O I vale 2 e o J vale 1. Por quê? Porque está representando a primeira coluna. Que nem aqui. O I vale 2 e o J vale 3. Terceira coluna. Tá? Então, o I, isso aqui, A e J, isso aqui está representando um elemento da matriz A, onde o I vai denotar a linha que esse elemento está e o J a coluna que esse elemento está. E quando não tem confusão, não tem dúvida, né, então a gente simplesmente pode colocar matriz A igual a parênteses A e J, que nem está aqui embaixo. Por quê? Porque aí já está claro quantas linhas tem essa matriz e quantas colunas tem essa matriz. Então, quando você sabe quantas linhas tem, quantas colunas tem, aí a gente não precisa mais se preocupar com a notação de quantas linhas e quantas colunas tem essa matriz. E saber, né, identificar um elemento da matriz é importante quando a gente for estudar, por exemplo, leis de formação. Saber identificar que linha que o elemento está e que coluna que o elemento está ajuda na hora que a gente tem que determinar uma matriz utilizando a lei de formação que vai ser dada. Isso vai ocorrer nos próximos exemplos que eu vou trazer aqui nessa aula. Lei de formação. Então, da matriz A, 3 por 3, como a gente está vendo aqui, está o quê? A lei de formação diz o seguinte: então, os elementos da matriz onde o I é igual a J, a gente tem que usar a lei, o zero, porque a lei de formação está dizendo que quando o I é igual a J, a gente usa o zero. Quando o I é maior do que o J, a gente vai usar essa lei de formação aqui, 2I mais J. Se o I for menor do que o J, a gente vai ter que usar a lei de formação, exige que eu use os elementos, o A e J, quando o I é menor que o J, eu tenho que usar nesse elemento somente o valor de J. Então, dada a matriz A, ela é uma matriz desse tipo aqui, ó. A11, A12, A13. Depois, A21, A22 e A23. O que significa isso? O A1 significa o elemento da primeira linha e primeira coluna. O elemento A12 significa o quê? O elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. Quanto que vale o J aqui? 2. Quanto que vale o I? 1. O elemento A13 significa que está na primeira linha, terceira coluna. Então, o I aqui vale 1 e o J vale 3. Assim correspondentemente aqui, né? Então, aqui está denotando o I vale 2 e o J vale 1. Aqui o I e o J são iguais, e aqui o I vale 2 e o J vale 3. Então, como ela é 3 por 3, ainda falta mais uma linha, que é a linha que contém os elementos A13, A32 e A33. Então, obedecendo essa lei de formação aqui, vamos determinar então o A1. Bom, o I é igual a J, não é? O I vale 1, né? Esse é o I.
e esse é o J. Então, como o I e o J são iguais, pela nossa lei de formação, o A11 tem que valer 0. O A12, né? Aí o A12, esse cara aqui é o I e esse cara aqui é o J. Bom, o I valendo 1 e o J valendo 2, o I é menor do que J. Então o A12 vale J. Quanto que vale J? Nessa situação aqui vale 2. Depois o A13, né? Esse é o I e esse o J. Novamente o I é menor do que o J. Então aqui vale J. Mas quanto que vale J aqui? 3. Então está aqui. Então, resumindo, A1 é 0, A12 é 2 e A13 é 3. Então vou escrever isso aqui na minha matriz. 0, 2 e 3. Agora vamos determinar os elementos A21, A22 e A23. Então vamos determinar o A21, o A22. A gente já está vendo aqui que o I é igual a J, então eu vou colocar 0. E o A23. Bom, aqui o I é maior do que o J, porque o I vale 2 e o J vale 1. Então, a lei de formação diz que eu vou ter que fazer 2 vezes I mais J. Então, isso vai ser 2 vezes 2 mais 1. Isso é igual a 4 mais 1, que é igual a 5. Depois o A23. Bom, 2, 3, o I vale 2 e o J vale 3. Então, o I é menor do que o J. Então, aqui eu tenho que usar, né, essa terceira lei de formação aqui da minha matriz A. E quanto que vale o J aqui? Vale 3. Então, o A21 é igual a 5. O A22 é igual a 0. E o A23 é igual a 3. Vamos reescrever aqui em cima. 5, 0 e 3. E agora vamos determinar o A31, o A32 e o A33. O A33 a gente já sabe que vale 0. Por quê? Porque o I é igual a J. O A31, o I aqui vale 3, né? E o J vale 1. Então significa que o I é maior do que o J. Então eu tenho que usar essa segunda sentença aqui. Então vai ficar 2 vezes I mais J. Isso vai dar 2 vezes 3 mais 1. Isso é 6 mais 1, que é igual a 7. Aqui mesma situação, o I vale 3 e o J vale 2. Continuo tendo que usar a segunda lei aqui. Ou seja, 2 vezes I mais J. Então vai ficar 2 vezes 3, só que agora o J vale 2. Então vai ficar 6 mais 2, que dá 8. Então vamos apagar ali e vamos colocar os valores ali. 7, 8 e 0. Então está aqui minha matriz A, 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas, e fiz respeitando a lei de formação. Vamos agora classificar alguns tipos de matrizes que aparecem no dia a dia dos estudos de matrizes. Matriz linha seria uma matriz do tipo A, então é uma matriz linha, então é uma matriz que só tem uma única linha e a quantidade de colunas que a gente quiser. No caso aqui eu vou dar um exemplo de uma matriz linha que tem uma única linha e 4 colunas. Poderia reescrever essa matriz assim: I, J, 1 por 4, tal que o A, I, J é igual a J, ou seja, a lei de formação da matriz A, que é uma matriz linha, poderia ser escrito desse jeito. Ou então já representar ela do jeito que eu representei aqui. A igual 1, 2, 3 e 4. Significa que ela tem uma única linha e 4 colunas. Matriz coluna. A matriz coluna é uma matriz B
estou dando o nome, né? Matriz A, matriz B, poderia ser matriz C, matriz D, né? Então a matriz coluna é uma matriz do tipo assim, ó. 1, 2, 3 e 4. Tá? E aí eu poderia também, a lei de formação dessa matriz seria B I J, agora 4 por 1, tal que B I J é igual a I. Então eu posso dar a lei de formação da matriz B desse jeito aqui, ou já dar ela, né, por escrito desse jeito que está aqui. Então, exemplo de matriz linha e exemplo de matriz coluna. Alguns livros pode estar usando a notação de colchete, mas assim, ó, 1, 2, 3 e 4, né? Ou assim, né? 1, 2, 3 e 4. Isso é uma questão de notação. Depende do livro, usa parênteses. Depende do livro, usa essa outra notação aqui, tá? Então, depende da notação que o livro está utilizando. E aí a gente tem a matriz de identidade. Uma matriz de identidade, eu vou até, ao invés de utilizar A e B, eu vou utilizar o I. E uma matriz de identidade é uma matriz assim, ó. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, tá? Isso é uma matriz identidade. Aí você pode me perguntar qual é a lei de formação dessa matriz de identidade. Então a matriz de identidade vai ser um I de J de 3 por 3, tal que esse IJ, né, vai ser 1 se I for igual a J, se I for igual a J, e vai ser 0 se I for diferente de J. E qual outra característica da matriz de identidade? É uma matriz que a gente fala de matriz quadrada. Por quê? O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas. No caso aqui, tenho 3 linhas, né? 1, 2, 3 e 3 colunas. Então, matriz quadrada é aquela matriz que tem a mesma quantidade de linha e a mesma quantidade de colunas. E aí, no caso aqui, o exemplo que eu dei de matriz, então, quadrada, de ordem 3 no caso, porque tem 3 linhas e 3 colunas, eu dei o exemplo da matriz que a gente chama de matriz de identidade, que a gente usa muito na matemática. Matriz transposta. Então eu tenho uma matriz A aqui, 1, 2, 3, 0, 5, 6, 0, 0 e menos 2. Aqui tem a minha matriz A. A transposta, que a gente usa um T aqui em cima, toda linha se transforma em coluna. Então a primeira linha tem quem na primeira linha da matriz A? 1, 2 e 3. Então ela vai se transformar em uma coluna. Então vai ficar 1, 2 e 3. A segunda linha contém quem? 0, 5 e 6. Então ela vai ficar na vertical. Então vai ser 0, 5 e 6. Porque eu estou trocando as linhas da matriz A por colunas dessa matriz transposta. Então aqui vai ficar 0, 0 e menos 2. Isso é a matriz transposta de A, geralmente com essa notação desse T aqui. Matriz simétrica. Matriz simétrica. A, né, vou dar o exemplo da matriz A. 1, 4, 5, 4, 5, 1, 2 e 3. Por que essa matriz é simétrica? Porque se a gente for analisar aqui, se a gente pegar o elemento A, 1, 2, é igual a 4, que é esse cara aqui, ó. Ele tem que ser igual ao A, 2, 1. Ok? Tá batendo. Depois, o A, 1, 3, que é 5, tem que ser igual ao A, 3, 1. Aqui, ó. Bateu, ó. Depois, o A, 2, 3, tem que ser, que é 2, esse cara aqui, ó, tem que ser igual a quem? O A, 3, 2. Quando isso ocorre, então a gente fala que a matriz é simétrica. Agora aqui a gente tem, antes de a gente continuar os estudos de matriz triangular superior, matriz triangular inferior, matriz diagonal, eu estou trazendo essa matriz, uma matriz A, 3 por 3, mas isso aqui vale para matriz de qualquer ordem, né? Aqui, para ilustrar, eu peguei uma matriz 3 por 3. Então,
Isso daqui, que eu estou grifando de amarelo, a gente chama de diagonal principal. Então a gente usa muito isso aqui quando a gente está estudando matriz triangular superior e matriz triangular inferior, né? Então é importante saber o que é uma diagonal principal de uma matriz, para daí você entender o que é uma matriz triangular superior e o que é uma matriz triangular inferior. Então essa daqui a gente chama de diagonal principal. E essa daqui, de azul que eu estou fazendo aqui, é a diagonal secundária. Tá? A gente usa muito essa ideia de diagonal principal e diagonal secundária quando a gente está fazendo o quê? Calculando um determinante usando a regra de Savos. O que é uma matriz triangular superior? Então a matriz triangular superior ela pode ser assim, ó. 2, 3, 4, 0, 1, 2, 0, 0 e 0. Ou seja, abaixo da diagonal tem que conter só o número 0. Então uma matriz é triangular superior quando abaixo da diagonal, quem que é a diagonal? Isso aqui é a diagonal principal. Então abaixo da diagonal principal tem que ter só os elementos, tem que ser só o 0. Tá? Essa matriz aqui contém um 0 aqui, o determinante dessa matriz A é igual a 0, isso a gente vai ver mais à frente. E aí a gente chama essa matriz aqui de matriz triangular superior singular. Por que ela é uma matriz triangular superior singular? Porque quando for calcular o determinante, ou porque quando for calcular o determinante ele é igual a 0, ou porque pelo menos um dos elementos da diagonal é 0. Então, essa outra matriz aqui, B, essa matriz B é uma matriz triangular superior, só que ela é uma matriz não singular. Por que ela é uma matriz triangular superior? Porque, ó, abaixo da diagonal principal é composto só por 0. Só que todos os elementos da diagonal principal são diferentes de 0. Então ela é uma matriz triangular, vou escrever aqui, matriz, só abreviar, triangular superior não singular. Por quê? Porque todos os elementos da diagonal principal são diferentes de 0. Matrizes não singulares. Matrizes não singulares são muito importantes no estudo de álgebra linear. Por quê? Porque são matrizes que têm inversa, ou seja, são matrizes invertíveis. Principalmente quando a gente quer, por exemplo, estudar mudanças de base, analisar se um sistema tem uma única solução, determinar a inversa de uma transformação linear e por aí vai. Então, é muito importante saber se uma matriz é não singular ou singular. Isso ajuda muito no estudo de matrizes em álgebra. Matriz triangular inferior. Então, se eu tenho uma matriz A assim, 1, 0 e 0, 2, 0 e 0, 1, 0 e 3, a gente fala que essa matriz é uma matriz triangular inferior. Por quê? Porque acima da diagonal principal, os elementos valem todos 0. Ou seja, os elementos acima da diagonal principal, todos são 0. Então, por isso que a gente chama isso aqui de matriz triangular inferior. Como esse elemento aqui da diagonal, ó, é 0, então a gente fala que essa matriz é uma matriz triangular inferior singular. Ou seja, se eu tenho uma matriz triangular inferior e na diagonal principal, pelo menos um dos elementos da diagonal principal é 0, então a gente fala que essa matriz é uma matriz triangular inferior singular. A matriz B, assim, é uma matriz triangular inferior não singular.
Por que que ela é uma matriz triangular inferior? Porque acima da diagonal principal, todos os elementos valem 0. E na diagonal principal, todos os elementos da diagonal principal são diferentes de 0. Então, como acima da diagonal principal todos os elementos é 0, e na diagonal principal todos os elementos são diferentes de 0, então a gente fala que, e aqui pelo menos tem um elemento diferente de 0 abaixo da diagonal principal, então a gente fala que isso aqui é uma matriz triangular inferior não singular. Matriz diagonal. Então, a matriz diagonal é uma matriz assim, ó. 1, 0, 0, 0, 2 e 0, 0, 0 e 3. Então, a gente tem aqui, ó, né, a diagonal principal. Então, a gente chama isso aqui de matriz diagonal. O nome já próprio faz sentido, né? Nós temos uma diagonal aqui. Os elementos que estão na diagonal dessa matriz são todos diferentes de 0. Então, acima da diagonal principal, os elementos valem 0. E abaixo da diagonal principal, todos os elementos valem 0. Quando acontece isso numa matriz, a gente dá um nome para essa matriz de matriz diagonal. No caso aqui, é uma matriz diagonal não singular. Para ela ser singular, ela teria que ser como? Por que que isso aqui é uma matriz diagonal? Porque, ó, se a gente for analisar, acima da diagonal principal, os elementos valem todos 0. Abaixo da diagonal principal, os elementos todos valem 0. E aqui, ó, esse elemento aqui, da diagonal principal é 0. Então a gente chama isso aqui matriz diagonal singular. Porque pelo menos um elemento da diagonal vale 0.